as nossas mentes, os nossos corações, nos ligando à espiritualidade da casa, pedindo permissão para começar os trabalhos da casa no dia de hoje. Vamos fazer com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje falando um pouquinho desse tema relacionado à parte de como se vive no dia a dia espiritualmente. Vamos supor que a gente tenha sido resgatado pelo pessoal da luz. Ok, delícia, né? E aí a gente está trabalhando num posto de atendimento ou numa colônia espiritual. Então, como seria o dia a dia lá? Como vocês acham? Que horas vocês vão levantar? Como é que vai acontecer as coisas lá dentro? Vocês vão ficar descansando? Vai ficar escutando as harpas tocando? Como é que vai funcionar lá? Seria o tédio. Isso seria o tédio. Ah, seria o tédio? Depende do grau de cada um, né? Varia um pouco, né? Basicamente, existem 3 condições, né, numa colônia espiritual. Só 3 condições. Qualquer uma fora dessas condições, a pessoa é convidada a reencarnar. Não pode ficar lá. Então, quais são essas condições? Primeiro, a pessoa está em tratamento, ou seja, ela está doente, então ela vai ser tratada. Quanto tempo precisar, ela vai ser tratada. Tá? É lógico, se a pessoa está muito recalcitrante, não quer fazer algumas mudanças mesmo no tratamento, então ela é meio que tratado de forma superficial e é pedida novamente para ela reencarnar. Então até o tratamento também tem um certo limite. Mas esse tratamento pode demorar anos. Tá? Pode demorar anos, o tratamento continua sendo feito, mas desde que a pessoa, se prontifique a mudança, certo? Ela vai mudando devagarzinho, juntamente com o tratamento, certo? Ela precisa fazer alguma coisa fora isso? Não precisa fora isso nada. Ela continua sendo tratada e vai mudando a maneira de pensar, certo? As expectativas que ela tem da vida e tal. Então ela continua em tratamento por um bom tempo. A outra condição que a pessoa pode estar lá, ela pode estar estudando. Ok? Esquece o umbral por enquanto. Eu falei, você foi resgatado, está lá numa colônia, certo? Você foi chamado para trabalhar lá. Não é para trabalhar, você foi resgatado. Então, numa colônia existem sempre essas 3 condições. Colônia ou um posto de atendimento, que não é uma colônia, é um lugar um pouquinho menor, que normalmente fica perto de alguma cidadelas das trevas, lá do umbral. A condição é sempre a mesma, então, ou a pessoa está se tratando porque ela está doente, ou ela está estudando, ou seja, então tem colônias especializadas em estudo, a pessoa vai para lá para estudar. Ok? Então, qual é o forte dessas colônias? É estudo. Estudo em grande volume e tudo mais, mas não é a gente escolhe, hein? Não é a nossa escolha. Mas o trabalho é o principal, né? O trabalho é imprescindível. E outras colônias, né? Ela pode ter a parte de estudos, mas também a gente vai fazendo o quê? A gente vai trabalhando. Tá? E a maioria de nós, tá? Vai trabalhar normalmente em 3 funções básicas, não tem outras funções. Ou você vai trabalhar numa parte um pouco mais administrativa, burocrática, pode-se dizer assim, mas isso é uma quantidade pequena de espíritos, não é a maioria. A maioria não. É uma quantidade pequena de pessoas que trabalham administrativamente. Tá? Numa colônia espiritual, por exemplo, do nosso lar, eles têm mais ou menos umas 10 mil pessoas trabalhando administrativamente. E tem 10 milhões de pessoas na colônia hoje.
Então, quer dizer, uma quantidade pequena administrando, bem pequena. Um outro contingente também razoável, certo, trabalha nos tratamentos. Então, ou você está na parte administrativa, que é uma quantidade bem pequena de pessoas, ou você está trabalhando, cuidando de pessoas, ou seja, você está trabalhando nos hospitais, na recuperação, enfim, tá? Que é um número razoável de pessoas trabalhando nessa área. E o grande contingente das colônias, né, está fazendo o que de trabalho? Trabalhando nas fábricas. Aonde? Fábrica. E não é na administração da fábrica, é fabricando coisas. É produção, é linha de produção. Você fala, não, peraí, operário não é comigo não, esse negócio não. É o pessoal da roda, né? Então bom, tá bom. É linha de produção, sim, pessoal. Só que não é igual a nossa linha de produção aqui, né? A gente está... É bem diferente o modelo, certo? As coisas são plasmadas, tá? Então as pessoas são treinadas para fazer o quê? Plasmar vibratoriamente o quê? Roupa para todas as pessoas. Todo mundo tem que ter roupa. Acho, né? Não tem loja lá, dá para entender? Não tem loja lá. Tem estilista. Também não tem estilista. Também não tem isso. Tá? Tem que produzir o quê? Grande quantidade de alimento. Tá? Então você tem muitos pomares lá, muitas plantações. Eles têm que ser trazidos desses locais, certo? Não é bem processado. Acondicionados e aí distribuído para toda a população. Tá? Tem dinheiro envolvido nisso? Não. Tá? Não tem mercado lá. Não existe mercado. As coisas simplesmente aparecem na sua casa. Você não precisa ir pegar. As coisas aparecem na sua casa. E a plantação produz como aqui, a vegetação? Bem parecido. É parecido. Existem plantações de frutas e de verduras e hortaliças e legumes. Essa quantidade é Só. uma porção específica para cada situação? Sim, varia um pouco de pessoa para pessoa. Então, todas as casas recebem a alimentação, tá? Recebem água, recebem energia elétrica. Não é energia elétrica, é uma outra energia, mas que seja. Só que por exemplo, a distribuição de água, que é a nossa Sabesp aqui, né? Como é que funciona a Sabesp do lado de lá? A Sabesp do lado de lá é um pouco diferente. Toda ela é canalizada e direcionada pelas entidades mais elevadas da colônia. É ela que cuida. De onde vem essas águas? Do éter. Assim mesmo. Porque Ela é plasmada por esses seres superiores e faz um verdadeiro rio, né? Pode-se dizer assim. Sim. Um verdadeiro rio onde as águas são fluidificadas, então toda a colônia é banhada ou recebe essa água fluidificada. Toda a colônia recebe isso. E é fluidificada por quem? Pelos seres mais evoluídos da colônia. Eles que cuidam do a abastecimento. água é purificadíssima, né? Sim. Isso eu estou falando na maioria das pessoas que estão na colônia. Tem muitos seres da colônia que não precisam que a fábrica, né, ou que as pessoas que estão fabricando lá, e não é só fabricado somente roupas, essas coisas assim, mas são fabricados também aparelhos, são fabricados também aqueles meios de transporte, é tudo fabricado nessas fábricas que tem lá. Tudo plasmado lá. Tecnologia também, né? Toda a tecnologia é plasmada lá. Tudo a partir do éter ou de ectoplasma? Lá só tem éter, lá não tem ectoplasma. Ectoplasma só na nossa dimensão. Não tem como puxar do Não. Lá é tudo plasmado do éter, ou seja, do fluido cósmico universal, o prana, dá o nome que você quiser. Você metaboliza ele e transforma em coisas, né, mais sólidas. Então, todas as nossas necessidades aqui, né, no corpo matéria, eles continuam sendo necessários? Sim, a princípio sim. A princípio sim. Então, do lado de lá, nós continuamos evacuando, nós continuamos com sono, nós temos necessidade de tomar banho, de fazer higiene, né? Tal. E aí você tem banheiro, você tem tudo isso. Funciona tudo igualzinho. A vida sexual também,
Não, aí que já começa a ter alguns... Oi, bom dia. Aí começa a complicar, né? Essa não. Não. Aí já tem alguns probleminhas. Inclusive lá tem algumas filas que são de pessoas pedindo a reencarnação urgente porque querem fazer sexo. Você tem filas de pessoas pedindo a reencarnação por causa dessa questão sexual. Aí os caras falam, espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Ah, tá. É simples fazer isso. Mas já ouvi falar que tem. Eu também ouvi falar que tem, senhor. Eu ouvi falar. Não é desse jeito que é feito. A forma é diferente. Ah, sim, calma. Mas existe energia. Existe energia sexual, existe até a gravidez também. As pessoas ficam grávidas numa colônia, engravidam. Tá? Isso acontece, mas não é feito como é feito aqui. A cópula, né? Isso não é assim que acontece. Mas o que nasce o quê? Espírito? Nasce. O bebê nasce como espírito? Ele não nasce como acontece aqui na nossa dimensão, né? Nasce via vaginal ou fazendo cesárea. Não é assim que acontece o parto. Um espírito novo? Um espírito novo. Mas esse espírito, normalmente, ele vem o quê? De esferas superiores e ele precisa adensar. Entendi. Ele vem fazendo, sabe? Caminho inverso. Ele está fazendo um caminho contrário, porque o próximo passo não é nascer na colônia, é nascer aonde? Aqui. E provavelmente vai ser um missionário. É? É uma experiência. Não é bem uma experiência, ele não tem corpo astral. Ele é evoluído. Tá ficando novo, é. Antônio, Ele não tem corpo provavelmente vai ser um astral. missionário, né? Ele só tem... Mas é bom. Então, ele só tem corpo mental, entendeu? E ele precisa de um corpo astral para nascer aqui. Mas como é que ele vem direto para o corpo astral? Nós, homens e mulheres aqui, não conseguimos gerar isso. Não dá. Então é necessário que ele nasça em colônias, em estepes, sabe, mais graduadas e vai descendo, adensando, até chegar no nosso lar, por exemplo. Uma mãe... Hã? É um campo, exatamente, de contenção de energia dele. Para depois ele conseguir encarnar numa mulher aqui embaixo. Mas é um ser Entre nós. superior já, né? Ele é- Sim, é só esses que ficam lá grávidos. Outros, Isso é raros, né? outros não têm necessidade, as mulheres não ficam grávidas, lá não tem gravidez, a não ser nesses casos. Fala. Eu entendo que esses seres que só têm corpo mental, eles vão passar por esse processo de gravidez numa colônia, mas eles são mais evoluídos. Sim. No caso dos ovoides, que também só tem o corpo mental, é outro processo. É outro processo, eles ficam aqui com a gente. Esses não precisam ir para lá. Eles podem ser recuperados lá, tal, são tratados, mas aonde que eles recebem o corpo astral? Aí eles descem numa mãe aqui. Por causa do nível de densidade, eles não conseguem plasmar um corpo astral lá, não dá, pelo peso astral deles. Dependendo do caso, eles até passam por processo de abortos. Vários abortos aqui. Esses abortos espontâneos, natural, vai passar por várias vezes esse processo até que adquire mais ou menos um corpo astral, às vezes não conseguiu fechar, e aí ele nasce. Aqui, não lá. Lá não. Lá não tem condições dele ser colocado no útero de uma mulher lá, não tem. Porque lá precisa, pela densidade dele, ele precisa de ectoplasma, lá não tem ectoplasma. Ectoplasma só dos encarnados. Senão não consegue refazer. Aí precisa do etérico, né? Corpo etérico. Quem é que tem corpo etérico? Nós temos corpo etérico. Senão não funciona, não dá certo lá. Não quer dizer que eles não são tratados. Eles são tratados, tá? Dentro do possível, mas invariavelmente é trazido para o útero de uma mulher aqui para fazer a recuperação do corpo etérico, do corpo astral dele. Isso que acontece. Então, a maioria de nós que conseguir ser resgatado e levado até uma colônia espiritual, invariavelmente vai fazer o quê? Vai trabalhar provavelmente numa fábrica. Vai trabalhar numa fábrica. Dependendo do dom de cada um, acredito. Né? A questão do conhecimento que você tem aqui, certo? Você vai ser treinado e tudo mais, e você vai plasmar ou vai trabalhar numa fábrica. Não adianta ele querer ser médico, porque chega lá ser médico. Não vai funcionar assim. Não é bem a sua profissão aqui. Porque
A profissão aqui que caracteriza você do lado de lá é você fazer, trabalhar na profissão que você tem aqui, mas com amor. Não pelo dinheiro, não pelo status, tá? Se você está nessa profissão desse jeito, você não tem essa característica para fazer isso lá. Não dá certo. Não dá certo. Tá? A parte artística também. Independente do que seja. Se você faz por dinheiro ou por outra necessidade qualquer, que não seja por amor, por aquilo que você gosta efetivamente, certo? De querer inclusive usar isso em benefício dos outros, você não se caracteriza como um profissional hábil nessa função que você faz aqui para lá de lá. O André Luiz é caso típico disso. Caso típico disso. A gente não pode falar que ele não tinha um conhecimento. Ele tinha um conhecimento. Ele conhecia bastante. Mas ele não usava isso de forma adequada aqui. Então, quer dizer, ele não tem a característica para ser um médico do lado de lá. Não dá. Teve que apanhar um pouquinho para depois conseguir entender. Isso demorou alguns anos, né? Alguns anos para ele conseguir trabalhar lá um pouco melhor. Anos. Ele ficou 8 anos no umbral e demorou mais ou menos para ele começar a trabalhar como enfermeiro do lado de lá de 8 a 10 anos. Já recuperado, tá? Ou seja, demorou mais ou menos 16 anos. E aí ele foi visitar a família dele, só que a família já estava bem diferente. E ele não percebeu esse tempo. Aí ele volta e tem alguns probleminhas. Isso com todos nós vai acontecer. Isso se nós formos resgatados e estivermos numa colônia, certo? Então nós vamos ter basicamente essas 3 funções. Ou a gente vai ser tratado por um bom tempo, isso depende de cada um de nós, é lógico, tá? Ou vamos para uma colônia de estudos, onde você provavelmente vai ser convidado, porque para a colônia de estudos não basta você querer. Alguém tem que, endossar a sua ida, ou seja, tem que concordar que você vá. Mas eu sem dinheiro aqui que trabalha no aeróbus lá. Não vai funcionar, não é assim que funciona. Tá? Diz que todos nós passamos pelo umbral, né? Pouco, muito. Eu acho difícil escapar do umbral, mas eu estou rezando para ficar só alguns anos lá. Estou rezando para ficar só alguns anos. Em que categoria entra aqueles obreiros que são socorristas, que vão... São os que vão tratar de pessoas. Ele faz parte desse bloco. Porque o tratamento não é feito só dentro da colônia, né? É feito fora também. Então tem os socorristas, os que vão resgatar, que vão tratar de pessoas nas casas, certo? Eles são treinados, inclusive, para ser mentores, né? Existe todos esses cursos lá. As câmaras também. Exatamente, da mesma forma. O nosso lar está no umbral, mas lá não é umbral, né? Faz parte do umbral. Por isso que precisa ter aqueles muros de contenção, porque se bobear, eles são invadidos. Né? Não é umbral. Depende de onde você olha lá dentro, né? As câmeras refletem muito o que acontece aqui para baixo. O pessoal das câmeras estão muito mal lá dentro. Muito mal. As câmaras de retificação. As câmaras de retificação que estão lá no nosso lar, dentro do nosso lar. É um umbral. Na verdade, é a porta de entrada para o nosso lar. O filme André, o filme Nosso Lar, ele retrata perfeitamente o que Sim. você está falando. Não sei se vocês já viram o desenho da cidade do nosso lar, né? Como é que ela é. No meio ela tem as edificações, em volta ela tem as residências e em volta das residências as plantações. É assim que fica a cidade do nosso lar em volta. Hã? Brasília não é assim. É um pouco difícil a gente falar de tamanho, né? Porque os tamanhos para essa dimensão você vê de um jeito. Naquela dimensão que eles estão, o tamanho é um pouco diferente, né? Porque os espaços eles são um pouco mais reduzidos, mas a mente das pessoas plasmam isso de forma muito grande. Então a gente perde um pouco a referência, falar qual é o tamanho da cidade do nosso lar. Você fica é estranho falar isso. É estranho. Nessas casas, Tony, que ficam em volta, as pessoas elas vão como se fosse uma comunidade, várias pessoas Então, morando
Direito à casa é uma minoria que tem direito à casa. Tá? Você fala, mas como é que a gente mora lá? A maioria não mora em casa. Tá? Não é relento, cara. Todo mundo tem o abrigo, certo? Todo mundo tem um lugar para dormir, certo? Mas convive com pessoas que não tem nada a ver com a sua família. Então você divide o ambiente com várias pessoas, mas você tem o seu lugar para dormir, você tem o seu quarto, você tem, como é que fala, a sua caminha. Isso você tem, tá? Mas falar, eu tenho minha casa, fala, opa... O Adriano Luiz querendo comprar a casa dele. Não funciona assim. Casa é para uma minoria, ok? O sistema, como é que fala, da Caixa Econômica lá não funciona, não é bem assim. Mas a gente fica na casa por afinidade. A gente fica na casa por afinidade. Sim, exatamente. Mas não necessariamente com a sua família. Você tem que entender isso. Porque você está lá, a sua família muitas vezes não está encarnada ou está num nível diferente de vibração, certo? Então, quer dizer, como é que vai conviver com você? Não vai conviver com você. Então, falar que você vai ficar com a sua família, a maioria não fica com a família. Novamente, uma minoria que tem a casa, que convive com a família. É uma minoria, a maioria não é assim. São grandes... casas que se tem, né? E na mesma casa vive o quê? 5, 6, 10 pessoas na mesma casa, mas de família totalmente diferente uma da outra. Essa é a maioria que está lá. Isso sim, no campo de vibração é parecido. Nesse caso, tem padrão vibratório, se a tua família está mais evoluída, ela está numa cidade e não está vibratório. Não, ela pode estar no nosso lar, mas vai conviver com pessoas mais ou menos da mesma vibração. A sua família, não. Se elas estiverem em campo de vibração bem diferente, a tendência é o quê? Bem diferente, eu estou falando. Se estiver dentro de uma certa faixa, você convive junto. Tá? Mas dificilmente você vai viver na mesma casa com a sua família. Dificilmente. Não é assim. A sua família não está lá. Sua família não está lá. Então, a sua família não está lá. Porque se estiver lá, você vai tentar conviver junto. Tá? Desde que esteja numa faixa de vibração semelhante. Se estiver muito fora ou muito abaixo, aí não dá para viver lá. É uma outra cidade. É uma outra cidade. Pode ser uma outra cidade ou às vezes até está no umbral. Está no umbral ou está numa cidade superior, que é o que acontece na prática lá. É assim. Uma pergunta para você. Você falou dos trabalhadores que trabalham nesse lado, nesse lugar. Sim. Ali eles não produzem só coisa para eles. Eles produzem energia para nós também. Aqui embaixo, aqui estão tentando evoluir. O pessoal que trabalha lá, os trabalhadores, tá? Eles não mandam energia para nós. Quem manda energia para nós... Tudo que eles fabricarem, que eles tiverem ideia de fabricar, tem lá os gerenciadores que vai saber o que manda. Isso sim. Não são os trabalhadores. Não. Mas é o pessoal... Eles produzem e depois os gerenciadores sabem para onde que manda para cá. Isso sim. Isso normalmente as pessoas são treinadas lá... Eu estou perguntando isso porque eu conheço pessoas que não se alimentam de grão de nada. Só tomam água e se alimentam de luz. Isso pode acontecer, mas são casos raros aqui hoje. Então, né? esse caso de luz que as pessoas se alimentam aqui são enviados por esses trabalhadores, pelos administradores desse trabalho do lado. Não, a luz que a gente consegue captar aqui, que nós absorvemos via chakras, não tem nada a ver com eles. Nós conseguimos captar isso via chakras. Mas é o prana que está aqui, não é o prana deles, é diferente. O que vem para cá é somente instruções de como montar as coisas. Então as invenções, as descobertas, normalmente partem dos exercícios ou dos laboratórios de uma cidade como o nosso lar, parte de lá. Não só de lá, mas estou falando de lá é uma referência. E aí você descobre, você inventa, você consegue trabalhar socialmente, consegue trazer teorias aqui para ajudar a sociedade ou coisas, né? Mas normalmente isso é inventado lá primeiro e depois vem para cá. Então não há uma criatividade daqui, vem de lá. Nós somos pouco criativos. E eles definem o grau de evolução. Vou inventar uma máquina que teletransporta. Aí vem para cá porque acha que tem que ir. No momento está adequado.
Então as invenções primeiro nascem lá e depois vêm para cá. Nós não acessamos eles, É o contrário. os administradores de tudo isso que... A ligação não é feita daqui para lá, é de lá para cá. Sempre assim. Sempre assim. Se você falar que acessou lá, me desculpe, você acessou alguém das trevas, porque lá eles não permitem ligação. Eles não aceitam ligação a cobrar. Não adianta ligar a cobrar, que eles não vão desligar na sua A cara. pessoa estaria acessando a família dela. que tá Não aqui. pode, não pode. Mas nem ajuda também. O livro Nosso Lar, ele relata que teve uma revolta lá, né? Ah, isso sim. Essa rebelião foi contida, até com uso de armamento, uma coisa assim, né? Isso. Quer dizer, tem o pessoal da segurança lá também. Sim. Tem polícia aí. Não. Não tem o corpo policial. É um pouco diferente. A consciência é diferente daqui. Por isso que, por exemplo, Não tem ninguém fardado lá, não tem exército. Não tem exército. Tá? Não se caracteriza desse jeito. Mas tem algumas pessoas que ficam tomando conta dos muros. Eles têm aquelas torres, né, de vigilância. Tem pessoal lá, sim. Mas não é fardado, certo? Eles são treinados para fazer isso. E é exatamente para conter uma futura invasão, ou qualquer coisa que aconteça assim. Nosso lar nunca foi penetrado, dá para entender? Já tentaram invadir várias vezes, mas nunca foi penetrado. E nenhum dos postos de atendimento, que são bem pequenos, às vezes tem centenas só de pessoas, nenhum deles foi invadido. Nunca nenhum deles foi invadido. Sempre são contidos antes da invasão. Nem se chega até o muro, dá para entender? Você não chega nem até o muro. Antes do muro já é dissolvido as coisas. A revolta foi só de comida, né? É não só comida. Comida era uma parte. Maior, tem plantações, Então, tem uma variedade maior que a revolta não foi só comida. A revolta envolvia sexo. Eu quero falar com os meus parentes e vocês estão proibindo de falar. Eu quero falar com eles. Eu estou isolado aqui. Eu quero fazer o que eu fazia lá. Cadê minha biritinha? Eu quero tomar ela aqui. Cadê meu cigarro? Eu quero fumar ele aqui. Não tem essas coisas lá. Só que aí começou a aparecer um mercado negro dentro da cidade. Você fica... Ah, também tem isso? Tinha. Aí não é uma falha de seleção de quem está entrando? Deve ser. Tem a proteção dos direitos espirituais, mas tem que ter a proteção dos direitos humanos. Lá tem a proteção dos direitos espirituais. Todo mundo está sujeito a cometer erros. Todo mundo está sujeito a cometer erros. Inclusive algumas entidades que estavam lá dentro, que tinham algumas posições razoáveis, tá? Elas eram favoráveis à abertura total, permitir que houvesse esse intercâmbio. Era o entendimento delas. Tem política lá dentro, tem política lá dentro. Então. Todo lugar tem política. A favor, contra. Mas todo lugar tem política. Você acha que política é só no Congresso? Nós fazemos política o tempo inteiro. Todas as nossas relações são políticas. Então, os mesmos viés de virtudes que a gente tem aqui, tem lá também. Igual. Só que precisou fazer um trabalho de conscientização. Não se pediu para ninguém sair de lá, certo? Você trabalhou de uma outra forma a consciência dessas pessoas e com muita paciência, com muita amorosidade, e essas rebeliões foram possíveis de ser sanadas depois de 30 anos. Eu acho que a nossa... 30 anos demorou, sabe, todo esse trabalho de convencimento, de, sabe... Não é algo radical, né, Tony? É algo que tem que ser... Sim, exatamente, porque os seres que estavam lá, eles estavam errados ou estavam certos? Não é nenhuma coisa nem outra. Eles estavam compreendendo as coisas de uma forma um pouco equivocada. Mas como é que você faz com que elas tenham uma outra percepção? Você tem que abrir a consciência, mostrar de um outro jeito, treinar essas pessoas. Elas foram convidadas por esferas superiores para serem o quê? Treinadas, fazer outros cursos, para entender o objetivo maior daquela cidade. E aí, gradativamente, você foi mudando, foi debelando, foi resolvendo, até que chegou num ponto que demorou isso 30 anos, essa mudança vibratória, e aí se estabeleceu um novo padrão vibratório, e aí o nosso lar não teve mais problemas. Nosso lar estabeleceu. Nós temos uma visão
equivocada quando a gente pensa em outra dimensão, pensa que é uma coisa muito diferente. Mas quem é que está lá? Somos nós que estamos lá. Igual. Se a gente fizer uma analogia com o nosso sistema aqui, a gente elege pessoas porque confia nas pessoas e dá a elas atribuições, dá a elas cargos e poder para executar determinadas tarefas. E as coisas não acontecem dessa forma, elas são falíveis. E se são falíveis aqui, por que não serão falíveis lá? Só que lá tem um controle um pouco mais rígido, mais iluminado, tem outros tipos de seres no comando. E aí é o sucesso da sociedade, né? Aquilo é uma sociedade, e o sucesso que é o que vai acontecer aqui no futuro qualquer. Né? A tendência é esse caminho. Todo o modelo, né, democrático, socialista, certo? É um pouco do espelho do que acontece lá. Está perfeito o que está aqui? Não, tem que fazer algumas mudanças ainda. A própria questão de eleição, lá não existe eleição, certo? O sistema lá é um pouco diferente. Tá? As pessoas adquirem ou ocupam certas posições ou certos cargos pela evolução espiritual que tem. Ninguém é eleito, não existe isso. Mas preparadas sobre uma posição. Exatamente. Então elas são preparadas, tá? Ou ela se prepara, né? Porque não é só ser preparada, a pessoa tem que se preparar. O livre-arbítrio tem, então? Sim, como existe aqui também o livre-arbítrio. Só que aqui é mais limitado do que lá. Mas a pessoa adquire certas condições ou posições lá pelo mérito. Então é uma meritocracia. E não é... A dor daquela época ainda é o mesmo hoje? É o mesmo. O tempo é a mesma sensação que tem aqui? Como? Os 30 anos lá, deve ser... não tem a mesma... Não. Eu estou falando, traduzindo para o nosso tempo, essa rebelião ela demorou 30 anos para ser, sabe... Nosso tempo aqui, mas lá foi bem rápido isso daí. Você queria falar alguma coisa? As consequências, né? Porque a vibração caiu na cidade. Né? Concordo. Teve muita... As consequências foram que as câmaras de retificação ficaram sobrecarregadas. Eles foram obrigados a fechar ministérios. Porque o ministério mais afetado foi o da comunicação, que é o que fazia o intercâmbio direto com a terra. Ele foi obrigado, o governador, né, quando assumiu, foi obrigado a fechar esse ministério para, parar aquela sangria, aquele processo. Então ele tomou algumas decisões um pouco mais assertivas, tá? Mas em momento algum ele pediu para algum espírito sair, em momento algum ele falou que as pessoas iam ser castigadas, em momento algum isso aconteceu, tá? E qual era sempre a instrução dele? As pessoas que estão se sentindo muito mal, porque estão debilitadas fisicamente, porque não estão se alimentando, porque essa sempre é a desculpa que davam. E depois vinha, a pessoa está no processo lá de abstinência, porque está sem beber, está sem não sei o quê. Tá bom, então o que nós fazemos com essas pessoas? Vamos tratar delas. Agora, vamos tirar porque ela está pensando diferente, está fazendo uma arruaça aqui? Não, vamos cuidar dela. Sim, vamos cuidar dela. Mas ela está causando problema. Nós temos que aprender a lidar com esses problemas. Que é o que a gente não quer fazer. O problema, o câncer aparece, eu tiro o câncer. Que tal você resolver o câncer? Fazer essa transmutação e ele se transformar num tecido bom outra vez. Todos nós podemos contribuir mais ou menos. Só precisa do nosso querer e o ajustamento para o momento que a gente está vivendo. Os nossos radicalismos que não faz bem em nenhuma situação. A gente só prejudica a nós e as pessoas que estão em volta. Só que existe uma grande necessidade de concordância, né? Nós temos que abaixar um pouco a cabeça e entender que aquela pessoa que hoje causa problema, eu provavelmente já estive naquela condição, causando problemas para um monte de gente. Só que eu não me lembro disso, eu só me lembro que aquela pessoa está me fazendo mal. Se a gente for um pouco mais consciencioso, né, entender as coisas, um outro prisma, tá? Eu acho que a gente pode fazer a sociedade mudar muito. E não só a sociedade, mas mudar aqui dentro. Por favor, para comprar uma bacia. Mas não é isso, Cléria. A gente tem que, com o tempo, né, entendendo que as provas
da nossa existência são os pontos que a gente fica desequilibrado. É aí que eu tenho que aprender. E não simplesmente, não concordo, não está certo, arranca, tira de perto, vou me distanciar. Você perdeu uma grande oportunidade de aprender. Você perdeu a oportunidade. Eu posso fazer uma pergunta? Fala. A gente até já falou sobre isso uma vez. Assim, vamos usar o exemplo da fruta. Essa fruta que está podre no cesto, que a gente tem que conviver, ela vai contaminando outras frutas. Sim. E como é que a gente faz para conter isso? Trata dela. Tem que Mesmo tratar. enquanto ela vai estragando as outras? Trata dela. Porque eu aprendi também que a contaminação só existe se eu tenho afinidade. A contaminação só vai existir se eu tenho afinidade. Se eu não tenho afinidade, aquela fruta que pode estar do meu lado não me contamina, ela não me contamina. Então, se eu estou me sentindo mal, olha só, fala, olha, minha energia está baixando por causa dela, eu estou me sentindo mal, eu estou prejudicado, me desculpe, você está na mesma vibração. E faz parte você está na mesma vibração. Né, Tony? Dos outros, do grupo, né? Contaminarem ou não, né? E a gente percebe que tem frutas podres do nosso lado, dentro da nossa família, no nosso trabalho. A gente sabe que tem. E aí? Porque é fácil falar de uma laranja podre, de uma maçã podre, é fácil falar, porque é um legume, uma verdura, é uma fruta, certo? Tá tudo bem, você joga fora, resolveu. Mas estou falando de um espírito. Eu estou falando de um ser humano. Tá? Eu não posso tratar isso com um simples legume, uma simples... Me desculpe, eu acho que essa relação não pode ser assim. Eu estou falando de um ser que está ali, igual a mim, talvez a referência dele esteja diferente, sei lá o que ele passou para estar nesse momento, tá? E eu, por uma atitude dessa pessoa, uma ação dela, espera aí, eu estou falando de um ser humano, não estou falando, não estou falando nem de um bicho, que um bicho a gente também tem que ter o mesmo cuidado com o bicho. Eu não estou falando de um legume, é simples pegar uma fruta, tá podre, joga fora, resolveu. Mas eu não estou falando disso, isso é uma coisa muito mais séria para o nosso espírito, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento. Eu tenho que aprender a conviver com os diferentes? Sim. Se eu não aprender, eu não cresço. Vai dar trabalho. Das pessoas que estão precisando da sua ajuda, a imagem que você pode vir a precisar de alguém. Sim. Não tem ninguém em volta. Eu não posso simplesmente virar as costas. Pode demorar anos para, conseguir contornar essa pessoa? Sim. Quantas vezes eu falo que a gente não pode desistir de ninguém? Nós não podemos desistir de ninguém. Mas a pessoa fica incompatível. Tá bom, ela pode até ficar longe de você, mas você não pode desistir dela. Em momento algum. Você tem que fazer oração, você tem que ajudá-la, indiretamente, tratar dela. Você tem que continuar fazendo isso. Você fala... Eu não estou falando que você tem que ficar ou conviver com a pessoa, não estou falando nada disso. Mas eu não posso esquecer, porque se em algum momento essa pessoa conviveu comigo e esteve perto de mim, alguma coisa ela tem a ver comigo. Alguma coisa ela tem a ver comigo. Eu não posso, por alguma desavença ou traição, dar o nome que vocês quiserem. E cada um vai para um canto, se sentiu magoado, se sentiu ofendido. Tá bom, eu até entendo o ato que aconteceu, mas eu não posso desistir das pessoas. Então, eu tenho que me superar, eu não posso ficar cobrando dele, dela. Acho que cada um tem o seu momento. Tá? A gente pode ajudá-los, dar uns toques, mas eu tenho que me superar, tenho que superar o meu orgulho, o meu egoísmo e trabalhar cada vez mais aquilo que a gente chama do mental superior nosso. E o que é que está lá? Altruísmo. Então, enquanto eu não trabalhar o meu altruísmo, só o meu mental inferior que está sendo trabalhado, ou seja, o meu egoísmo, minha raiva, meu ódio, meus sentimentos negativos que estão no astral, tá? E eu não consigo sair de uma evolução, de uma abertura consciencial. Não tem como sair. Então, se eu não fizer um movimento, e não é com as pessoas, eu tenho que fazer um movimento comigo. Comigo. Eu tenho que ver as coisas diferente. Vai demorar? Vai! E daí? Só que eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter paciência com você, tenho que ter paciência com você. Com o Ademir. Com o Ademir. E tem que ter paciência também comigo. É isso que eu ia falar, nós com você. Também, é lógico. Tem que ter paciência comigo. Nós com nós mesmos. Exatamente, porque eu não posso, ficar me culpando porque não consegui, não deu certo, fiz besteira. Eu não posso entrar nesse ciclo de vibração.
não é diferente o nosso lar. Lá não é diferente. Na verdade é o contrário, né? Lá é a nossa base e aqui é uma cópia. Meio porca, mas é uma cópia de lá. Não é o contrário, certo? Então, os reflexos que nós temos aqui é de lá que vem, não é daqui que vai. Então as pessoas descem recalcitrantes, descem com problemas nas relações, sim, mas elas descem de lá, não é daqui que sobe. De lá já vem com os problemas. Tá? Só que lá, sabe, por causa de um campo de energia diferente, certo? O convívio diferente e a maneira como se encara as coisas, como é que fala? A sociedade é um pouco mais organizada, certo? Existe um respeito e tal. Então a gente aprende lá e desaprende aqui. Aí volta, aprende outra vez e desaprende aqui, sabe? A gente fica assim. E a questão da religião, como que é? Lá existem as diferenças? Existem religiões, sim. Existem templos budistas, igreja católica, evangélica, muçulmana. Eles respeitam todas elas. Mas, novamente, que nível de energia você está dentro do nosso lar? Os mais evoluídos, isso não existe. Não existe essas religiões. Eles olham isso de um outro jeito. Mas como o nosso lar é uma proximidade com a Terra aqui, com a crosta muito pertinha, certo? Então eles têm que respeitar essas diferenças. E eles respeitam a todos. Tem línguas lá diferentes? Também se fala línguas diferentes lá. Sim. Só que com o passar do tempo, novamente, certo? Com o passar do tempo, não tem mais línguas também. Porque você aprende a se comunicar. Telepatia. Aí não tem língua. Aí é o tradutor normal. Mas no começo o pessoal tem um pouco de dificuldade, sim. No começo tem um pouquinho de dificuldade. Hã? O nosso lar é mais para nós aqui no Brasil. Mas tem muito estrangeiro ali também. Porque são milhares de colônias, né? Tem muitos estrangeiros lá ali também. Provavelmente tem um lugar que é mais estrangeiro. Tem muito estrangeiro ali também. Mas... Você já teve lá? Hã? Já teve lá no trabalho? Eu não. Não tenho permissão. Agora, né? Mas já deve ter vindo de lá. Não. Também não? Também não. Veio de lá? Não. Eu vi. Se você puder mudar aceita um dedão aí, ó. Aceita um dedão aí, vamos lá. Leva eu dar uma passadinha, mas eu não vim de lá, não. Veio de onde? Hã? De uma colônia lá de baixo. Aliás, nosso. É provável que estava tudo junto. Se ele veio É provável que estava junto. o sono da dele, entendeu? Eu fiquei muito tempo numa colônia lá embaixo. Existem milhares Fala dessa colônia, então, para saber como é. Tem no finalzinho dos slides aqui, tem umas coisinhas lá, e eu estava numa dessas colônias lá embaixo. Fiquei muito tempo, fui resgatado, né? Estou falando nas últimas, fui resgatado para um posto de atendimento, estudei um pouco mais e aí reencarnei. Antônio, existem milhares de colônias, né? Por que é só o nosso lar que é destaque? Não existe as outras, ninguém fala. Porque teve um jornalista chamado André Luiz, Ah, sim. porque ele fez o papel de um jornalista, certo? E divulgou tudo isso daí. Era mais importante, talvez. Na verdade, a colônia nossa mais importante chama Alvorada Nova. É essa colônia mais importante que nós temos aqui. É a maior, né? Fica lá em Santos. É a maior, não é? Fica lá em Santos. Não é? Ela é a mais antiga nossa. Eu não tenho notícia com esse tempo, né? A maior, assim, é a mais volumosa, não é? Não. Ela não é muito grande, não. Fica em Santos. Aquela Baixada, a Baixada Santista, toda aquela região ali. E tem até um centro lá com esse nome. Alvorada Nova? Acho que é o Alvorada de Redenção, é isso? Não sei esse nome aí. Só sei que a Alvorada Nova, no Brasil, é a colônia mais antiga. Inclusive o nosso lar, quando foi fundado o nosso lar, eles foram até a Alvorada Nova para aprender como é que fazia uma colônia e montaram uma colônia com as bases da Alvorada Nova. Alvorada Nova é a colônia mais antiga, pouco falada, porque o jornalista não foi levado para lá. Tá? Ele foi para o nosso lar, daí ele relatou tudo que estava lá dentro, ótimo. Mas porque se ele tivesse ido para o nosso lar não, para o Alvorada Nova, ele teria relatado tudo que estava lá dentro. E o nosso lar não é a colônia maior que tem no Brasil. A colônia maior é a que fica aqui em São Paulo. Essa é a colônia maior. E é pouquíssimo falado. Não tem nome. Chama São Paulo.
Está na terceira dimensão. Essa é a colônia mais forte do Brasil. Essa é a principal. A segunda principal não é o nosso lar. A segunda principal é uma que fica em cima de Brasília. Essa é a segunda principal. Nosso político direto. Não, não é esse. Não é isso. É para ajudar a segurar o Brasil. O Brasil. São Paulo, então, São Paulo é a maior, mas em termos de população, certo? É a maior em termos de população. E existe um processo de divisão, na verdade já foi até dividida, né, em 3 grandes cidades em São Paulo. É uma cidade controlada por 3 cidades astrais, por causa do tamanho, né? Porque senão se cresce demais você fica meio inviável de coordenar. mas cada cidade talvez tenha. Todo grupamento que envolva algumas milhares de pessoas é criado uma cidade sobre ela. Todo grupamento. Não precisa ser necessariamente uma cidade. A gente chama de cidade, então normalmente se monta uma colônia sobre ela. E é verdade que o nosso lar está sobre o Rio de Janeiro? Sim. É o quê? Não é só o Rio, né? A gente fala Rio, mas é aquelas cidades que estão ali em volta, faz parte dessa nosso lar. Você pega o Rio, Niterói, ali, sabe? Aquelas, São Gonçalo, todas aquelas cidades que fazem parte do Grande Rio, que eles chamam, né? Aqui não tem o Grande São Paulo? Então, o Grande São Paulo também faz parte dessa cidade grandona que tem sobre nós. E não se sabe quase de São Paulo, né? Porque não tem um jornalista que foi levado para lá e sabe... Não, tem vários relatos. Se você for pegando assim, tem vários lugares que falam um pouquinho da cidade que fica sobre São Paulo, sobre a Alvorada Nova, sabe? Você tem várias coisinhas falando. O que determina para onde você vai é a afinidade com sua família espiritual? Não tem nada a ver com a família espiritual. Tem a ver mais com o local onde você está naquele momento. Normalmente é para lá. Fora, você vai para um lugar... Nesse caso, eles fazem um transbordo, né? Você morre, sei lá, numa outra cidade, mas você sabe, você convive, tem vida. Então a tendência é que você seja trazido para cá. A tendência, não estou falando que é sempre. A tendência é ser trazido para cá. O que você estava fazendo lá fora? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Fala. Pensando assim, que o nosso lar, assim, como é mais conhecido e tal, tem 10 milhões de Hoje está com isso. deve ser difícil entrar lá. Tem algumas que são menos populosas, que mais fácil? Você chegar lá, Tá pensando mesmo com corrida, bate nas porradas, mais fácil. Tem que fazer inscrição. Para entrar num posto de atendimento ou para entrar numa colônia, ninguém tem permissão de entrar, a não ser levado. Você tem que ser levado lá para dentro. Então, se você não tiver um padrinho, se você não tiver um mentor, tá? Se você não tiver alguém que foi resgatar você, você não tem permissão para entrar em nenhuma dessas cidades. Não tem. Fica vagando por aí. Vagando é o que menos, é o tranquilo, né? É o tranquilo. Esse daí é o tranquilo. Esse não é o maior volume, não. Tem muita gente vagando aqui na cidade, andando, isso é verdade. Mas esse não é o grande volume, não. O grande volume é o que está lá para baixo. É aí que o negócio enrosca. Mas os que ficam vagando aí, tem a esperança de ser encaminhado, sei lá. Não, a maioria é um pouco rebelde, a maioria também não percebeu nem que morreu, tá? Tá trabalhando todo dia, vai no trabalho todo dia, fica na casa e ninguém conversa mais com a pessoa na casa, tá indo atrás de alguns vícios, né? Porque não consegue se desvencilhar dos vícios, então tá por aí. Não despertou ainda, então, né? Por aí. Tony, como tudo tem seu duplo etérico, como tudo tem o seu duplo etérico, tem a sua forma etérica. Não. Desencarnado, não. Eu posso pensar que uma cidade também tem o seu duplo etérico e que é nesse duplo etérico que se consolidam esses postos de atendimento. É alguma coisa mais ou menos assim? Não entendi muito bem. As coisas não têm o seu duplo etérico. Os objetos. Sim, é plasmado. Isso. Trazido para cada dimensão. Aqui, nessa dimensão, não tem seu duplo etérico? Sim. Então, eu posso
eu posso pensar que essa edificação chamada São Paulo tem o seu duplo etérico. Aqui física, você fala? Físico, isso. E eu posso inferir que esse duplo etérico é o que dá toda a sustentação para essa criação de uma São Paulo astral, por exemplo? Não, ao contrário. A criação é feita lá e depois ela se materializa aqui. É assim que é feito. Não é daqui para lá, é de lá para cá. Só que o astral lá não é muito bem copiado nessa dimensão. Por isso que tem várias falhas aqui. A cópia dessa dimensão não é boa. Nós temos um problema de molde. O molde não pega aqui. É bem assim mesmo. Nós temos. Naquele livro da Marizé, sim. Na janela ou no outro, vivendo no mundo dos espíritos. Ela fala que rodovias muito movimentadas têm posto de socorro. Sim, tem vários. Eles vão lá, recolhem e trazem. Sim. É uma forma de você se resgatar, né? Sim, você morre sim. na rodovia e vão lá se resgatar. Sim, mas muitos acidentes, tá? As pessoas não conseguem nem tratar das pessoas do acidente. Porque toda vez que existe um acidente, via de regra, estou falando de uma maneira geral, a pessoa é expulsa muito violentamente do corpo. A pessoa é expulsa do corpo. E existe um rompimento violento do cordão de prata. E quando há esse trauma, porque daí é trauma, né? Quando há esse corte violento, o que acontece? A pessoa não tem noção do que aconteceu. Sabe, é como se desse, sabe aquela martelada na cabeça? A pessoa fica totalmente tonta e ela não tem percepção do que aconteceu. Então, isso na grande maioria dos casos. Então, quando há acidentes, existe uma expulsão violenta do corpo astral, do corpo etérico, né? Você perde um distanciamento razoável e o corpo astral se desliga imediatamente. Tá? Isso acontece quando existe o quê? Existe imprudência, quer dizer, a pessoa causou isso daí, isso acontece. Quer dizer, ela vai sofrer a consequência do que ela fez. Se a pessoa estava no veículo, estava no avião, estava no trem, estava no barco, mas ela não precisaria passar por essa situação, ok? Foi recomendado que ela não ficasse, foi avisado, e ela mesmo teimosa foi, tá? E ela não precisaria passar por essa situação, ela não é expulsa do corpo imediatamente. Acontece o quê? Ela é tirada antes do evento acontecer. Segundos antes. Ela é tirada do corpo antes. Para não passar pelo trauma da violência que aconteceu. Esses casos, via de regra, são feitos o quê? Esses são tratados pelos postos da rodovia. Okay? Agora, aquele que realmente praticou, aquele que, por imprudência ou alcoolizado, sei lá, e praticou o ato, via de regra, ele não reconhece as pessoas que estão perto para tratar, e via de regra faz o quê? Saem correndo. Viu um fantasma na frente. Sai correndo. E aí, como é que você vai tratar dela? Não vai tratar. E onde vão parar? Correndo para onde? Corre e vai chegar num ponto que começa a sentir no corpo o trauma que aconteceu no acidente. Começa a perceber sangramento, começa a perceber, sei lá, afundamento do tórax, ou seja, você vai sentindo aquilo que aconteceu. Mas o que aconteceu efetivamente você não lembra, mas você começa a receber no seu corpo os reflexos. E infelizmente essas pessoas não conseguem ser tratadas. Elas não conseguem. Hã? Não, via de regra vão ficar sofrendo um bom tempo no umbral. Elas não aceitam. Elas não aceitam. Elas não aceitam. Elas não aceitam. Provavelmente pode ser resgatada por aqui. Mas, via de regra, elas não aceitam. Elas não morreram. Dá para entender? Ela não morreu. Ela não consegue entender isso. Não sei se eu vou sair um pouco do assunto, mas é uma curiosidade que eu tenho. Pessoas que têm mortes muito violentas, como por exemplo as vítimas da Hiroshima e Nagasaki, eles têm o seu corpo astral destruído, eles são resgatados antes, como que se dá esse processo? O processo é o mesmo. Se ela foi resgatada antes, o corpo astral dela foi preservado. Se não, parte do corpo astral dela foi perdido. A fissão nuclear, toda vez que existe um processo de fissão nuclear, ela não interfere somente nessa dimensão.
Ela interfere nas outras dimensões. Os átomos aqui, eles interferem naquilo que a gente chama de átomos primários, que são os átomos etéricos. Elas vão mexer na composição química dos éteres que estão do lado de lá. Esses homens bomba, por exemplo. Sim. Esse dilacera boa parte do corpo astral dela. Provavelmente eles não vão ser resgatados antes, né? Não. É voluntário. Não tem permissão. E essa compreensão vai demorar um pouquinho para acontecer com essas pessoas. Ele vai todo dilacerado. Em Hiroshima e Nagasaki, certo, existia um problema de resgate. Mas não é do povo japonês. Tá? Se juntou um monte de espíritos lá para resgatar um probleminha muito antigo. E desastres naturais assim, que aconteceu assim? Não existe desastres naturais. Não. Mas pode falar. Assim, que nem na Indonésia que aconteceu aquele tsunami violento lá, que milhares de pessoas desencarnaram no caso. Mais de 200 mil pessoas. Aí, no caso, esses espíritos, eles são resgatados? Como que fica? Porque como são milhares? O processo é o mesmo. Muitas pessoas que estavam lá não eram para estar lá. Mas a maioria era um resgate coletivo que tinha que ser resolvido ali também. E os que não eram são resgatados antes, então, não sente o trauma. Exatamente, é isso que eu estou falando. Quando você não é para estar no lugar, mas está no lugar, então você é sacado antes do evento, sabe, consumar. É questão de 1 ou 2 segundos antes. Aí acaba morrendo. Hã? Livre-arbítrio. Ela escolheu ir lá. Ela foi avisada, a maioria é avisada, tem intuição, sabe? Tem pessoas que tentam atrapalhar. Não, mas eu vou. Tá bom, então você vai. Chegou a hora dela, só foi embora. Não era para ir. Não era para ir. Aí você não entende porque as crianças nascem e morrem cedo. Você não consegue entender. Só veio cumprir um pedacinho que faltava. E a gente fica inconsolado, né? Uma criança jovem, não tinha nada com ela, e de repente ela vai embora. Por quê? Só veio cumprir um prazo para, sabe, matar uma outra vida que ela teve, né? Para, sabe, o tempo. Pode ser 10, 15, 20 anos, não sei, jovem. E do nada esse jovem vai embora. Sem um motivo aparente. Só veio fazer um resgate básico, dar continuidade do que ela estava vivendo em outra vida, porque ela não escutou ou não entendeu a mensagem que veio, nossa intuição. É que para mim a morte, ela só é permitida se realmente chega a sua hora. Não é assim não. Eu também acho. Se você se mata, bebe, fuma e acaba morrendo antes também. Não, mas aí são consequências do seu próprio ato. Que você pode antecipar ou não, mas você está agindo em relação a isso, né? É que a nossa relação com a morte aqui é diferente da relação que os espíritos superiores têm com a morte. Tá? Para nós, a nossa verdadeira vida está aqui, as nossas relações, e eles não veem isso aqui. Eles veem nosso aqui como se estivesse, sabe, dando trabalho de experiências individuais. A gente vem aqui para ter experiências, certo? Para conviver, aprender, desaprender, cair, levantar, certo? A gente vem para fazer isso. E a morte é só um detalhe. É só um detalhe que tem a ver com o aprendizado. Quando eu já me furtei de todos os aprendizados, eu sou tirado daqui, porque eu não tenho mais nada para aprender ou para ensinar quem está em volta. Eu sou tirado daqui. Ou vou me comprometer muito. O nosso próprio mentor pode vir e desligar nosso cordão de prata. O nosso próprio mentor faz isso. Ele desliga para evitar certos comprometimentos nossos. Maiores. Escolhas que eu vou fazendo. Tá? Você fala, mas eu posso escolher até um certo limite. Chega num ponto que eles vão lá e corta você na hora. Tá? Você fala, mas por que tem tanta maldade? Porque ainda não chegou no limite dele. Não chegou no limite dele. E a bondade pode estender a sua vivência aqui também. Sim, o contrário também é verdadeiro. Então, por mais que você falar, a minha morte já está chegando, aí, de repente, aparece crianças do seu lado, onde você tem que cuidar delas. Ah, você vai viver mais. Pode acreditar. Você vai viver mais, para cuidar delas. Não, mas a minha parte eu já fiz. Ferrou. Você vai cuidar. Você fala, não, mas já estava... Isso é verdade, tem um monte de relatos que fazem isso. Um relato mais crítico que foi, acho que até o Chico que escreveu,
vivendo na favela, uma senhora, a filha, tá? E a senhora, sabe, já estava com uma idade avançada, acho que 60, 70 anos, e a filha engravida, tá? Sabe, cheio de drogas, não sei o quê. E aí veio gêmeos. Só que a mãe, quando teve a criança, os gêmeos, né? O que ela fez? Foi embora. Largou. E largou para quem? Para a mãe, que estava lá com quase 70 anos de idade. E ela já estava, o relato, né? Sabe, já estava, sabe, nos últimos meses de vida. O que aconteceu? Foi prorrogado por mais 15 anos a permanência dela aqui. Por quê? Para cuidar dos dois. Então, por mais que você fala, como é que fala, a morte já está pronta, isso é um pouco relativo. Depende das nossas escolhas, depende daquilo que eu estou me envolvendo. Elas podem ser prorrogadas ou antecipadas. Tá? Mas é só mais uma experiência, é só mais uma experiência. E nem sempre eu estou no lugar certo, na hora certa. Quando eu não estou no lugar certo, na hora certa, que significa o quê? Eu não escutei a minha intuição, e não é aqui no ouvido, né? É aqui. Não respeitei os sinais que foram dados. Não vai, tem problemas. Eu não consigo ler isso daí. Porque a maioria de nós, infelizmente, é um pouco materializado, né? Um pouco material. E aí você não percebe, Passa batido. Aí você toma um tranco no meio do caminho. Isso acontece com assalto, acontece com assassinatos, inclusive desses eventos gigantes aí, desde trem, veículo, avião, tsunami, sei lá, prédio pegando fogo. A pessoa que não é para estar lá, ela é avisada, sempre. Vão colocar vários empecilhos para não ir. Mas como nós sabemos que nós somos muitas vezes meio duro nas nossas escolhas, então você vai se meter num lugar que não podia se meter. Isso acontece nas nossas relações, e a gente é avisado. Cuidado que isso daí é uma tranqueira. Mas você vai. Tá bom. Você vai, tá bom. Mas você não é avisado uma vez, você é avisado 2, 3, 4, mas é uma tranqueira, mas eu quero. Tá bom, então vai. Vê o que dá lá. Vê o que dá. Vocês estão lendo esse negócio aqui? Então deixa eu mudar. Senão eu não vou conseguir passar esse negócio. Ô Tony, mas quando você fala, por exemplo, morreu com antecedência, estava no lugar errado, na hora errada, lá não seguiu a intuição, aí volta e acaba desencarnando jovem para poder cumprir o restinho que ficou. Mas o restinho é alguma energia que precisa queimar, né? Sim, sim. Tem que passar por algumas experiências. De maturidade não. E de atitude não, porque está em outro momento, né? Normalmente vem naquela mesma família, sei lá, décadas depois, ou em outra existência, vem na mesma família, sabe, para trabalhar aquilo que ficou pendente da outra existência. Normalmente vem na mesma família. Mas a morte é só um pequeno detalhe da nossa existência, um pequeno detalhe. A gente dá uma importância muito grande. A boa notícia é que... Você já está indo? Essa é a boa notícia? Então... A boa notícia é que no futuro próximo não vamos mais morrer, nós vamos partir. Uma partida anunciada. Sim. Isso que é bonito. Mas precisamos trabalhar um pouco para chegar lá. Mas eu ainda vou ficar mais um pouquinho aqui. Poxa. Tá bom, Bernardo. Tá bom, Bernardo. Tá bom. O que se prevê para as próximas encarnações nossas, né? Se a escolha for pelo bem, né? Isso. Que a nossa infância seja muito mais curta. Tá? Então a gente vai ficar maduro muito rápido. Então quer dizer, já está sim, já está desse pé. Só que o negócio vai acelerar mais ainda. Os pais ainda não permitem. Então, mas isso já vai. Ontem mesmo a gente estava falando com uma das colegas nossas que trabalha aqui. A filha dela tem 4 anos. E a filha dela fala umas coisas para ela, que ela fala, que é esse negócio aí? Essa daí fala a mesma coisa, né? Então... Não, mas começa a falar umas coisas, discute com você umas coisas, você fala, mas essa tampinha tem... Da onde vem esse negócio aí? Da onde vem isso?
Quer dizer, essas crianças estão muito mais agilizadas em termos intelectuais, e a criança, muitas vezes, pelo tamanho do conhecimento que ela tem, ela não consegue fazer algumas ligações. Tá? E às vezes ela fica com medo de algumas coisas, certo? Mas não é porque seja ruim, é porque ela não consegue entender ainda. O cérebro dela ainda não sabe. É a maturidade. Questão da maturidade. Mas essas crianças estão muito mais abertas, elas sabem muito mais do que a gente, certo? Tem destrezas que a gente nem imagina, certo? E eu não sei se a gente consegue acompanhá-las muito bem. Elas têm mais preparo em termos sociais, em termos econômicos, em termos, sabe, de relações, de ideais, né, de vida, sabe? Você percebe que elas são diferentes. Elas são diferentes. Se você bobear, elas vão querer abraçar todo mundo, conversar com todo mundo. Você fala, mas eu não consigo fazer isso. Mas ela faz. Essa criança faz. E para ela está tudo bem. E é assim que tem que ser. Na verdade, ele vem para nos ensinar. É uma nova leva. A gente perde muito ficar no tempo querendo colocar eles na caixinha outra vez. O desenvolvimento orgânico também, ela vai ser mais cedo. O físico também. Mas então, aí vai ser, as crianças logo na adolescência já é como se fosse adulto. É mais ou menos isso. Então, a infância e a velhice, esses dois, eles têm de fazer o quê? Diminuir. Então, a gente não vai ficar muito velho. A gente vai ficar com plenitude, ou seja, muita energia, com muita idade, mas muita energia, ou seja, a gente não vai ficar senil, não vai ficar com Alzheimer. Tudo isso elimina. Nosso corpo físico, ele é preparado para viver assim 40, 150 anos. Ele é preparado. Se a gente tiver qualidade. A qualidade mental. Se você tem qualidade mental, o físico vai acompanhar, você vai para frente. Como nós não temos qualidade mental, nosso corpo degenera rapidinho. Tá? Então os miasmas, as doenças, os tumores, são consequências da minha mente, não do meu físico. Eu somatizo isso. Por isso que eu me alimento mal, durmo mal, como mal, faz um monte de coisa ruim que a minha mente permite fazer isso. E aí eu caio. O sexo da criança também já vai... Sim, mas a importância do sexo vai diminuir bastante. A questão do sexo, ela vai ter uma conotação bem diferente. Que essas crianças estão preparadas para isso também. O sexo olhado de uma outra forma. Porque ela já vem muito mais com desenvolvimento espiritual Isso. do que material. E pelo espiritual você não tem necessidade de casar. Não. Então, não estou falando que não vai ter sexo. Vai, mas sabe, a importância que hoje para nós é extremamente comprometedor, isso a gente não sabe lidar muito bem ainda com isso. Essas crianças, elas vêm mais bem resolvidas, sabe? Vão lidar com o sexo de uma forma bem tranquila, bem natural. Tony, você comentou... Só um minutinho. Qual seria o nosso papel, então, com essas crianças? Com as crianças? Porque elas estamos aqui, né, juntos. Né? Então, elas estão nos ensinando. E qual é o nosso papel com elas? Acho que a gente também tem ou não pode aprender com elas? Sentar do lado dela, certo? E conversar bastante. Bastante. Sim, ouvir mais do que falar. Porque elas vão contar das experiências, daquilo que ela vê, e muitas vezes ela vai falar coisas que ela não consegue entender. Então você tem que ajudar ela no entendimento dela. Mas é na mesma linguagem dela. Não vem falar de coisas assim que ela não vai conseguir entender, por causa da compreensão dela, que é pequenininha ainda. Mas com o passar do tempo, se você mas não é de vez em quando, é todo dia, senta do lado dela, conversa da escolinha, conversa, sabe, da vida. Você tem que conversar com ela. Esquece TV, esquece celular, com ela. E de preferência, dando uns grude nela. Muito grude. Contato físico. Grude, sabe o que é isso assim? Você não dá grude em ninguém? Pô, que coisas! Vocês dois dão grude aí? E aí, tem grude aí, essas coisas? Ou vocês estão meio assim, sem grude? Que seja, ótimo. Pode ser, mas cadê os grude? Tem que dar, mas eu fico meio assim com grude, esse negócio me pega mal. Me desculpe. Se você não convive com alguém, assim, para ter relações mais de toque, faça com outras pessoas, horas. O seu relacionamento, sei lá. Mas o contato físico é super importante. E essas crianças, elas são muito sinestésicas. Muito sinestésicas. Ou seja, importa o toque. Você tem que pôr a mão. Tem que abraçar, tem que beijar. E de preferência, brincar muito. E nós somos chatos para brincar. A gente não gosta de brincar. Isso. Então você tem que rolar com ela no chão.
Eu sei que alguns aqui vão ficar quebrados, mas tudo bem, a gente tenta passar por isso. Você tem que rolar com ela no chão, tem que fazer cabaninha, você tem que fazer aquela noite lá do pijama, né, com lanterna, tudo apagado, certo? Você tem que ir testando ela ludicamente, tá? Ludicamente, mas você tem que interagir com ela. Você tem que viver esse mundo com ela. Querer ter tempo. Aí isso faz acalmar? Muito. A criança, sabe, fica calma. Todas essas crianças têm muita energia. Todas elas, muita energia. E não adianta eu querer colocar ela numa caixinha, falar, fica quietinho aí, ó. Não é essa. Então, novamente, eu preciso de contato, preciso de ação, sabe? Eu preciso rolar, preciso brincar, dar risada. Vai ter os choros? Vai ter. Vai, de vez em quando, se ralar todo? Vai. Criança natural, não tem nada de mais isso. Mas eu tenho que interagir com ela, viver esse mundo dela. Viver esse mundo dela. Que isso que é a diferença de um pai e de uma mãe hoje. Como sempre foi, mas hoje isso é mais latente ainda, mais latente. O pai e mãe hoje tem que ter uma postura diferente. Por mais que você fala, mas eu trabalho, não tenho muito tempo. Então, o tempo que você tem que largar o seu celular, largar a sua novela. Você tem que largar isso, tá? E interagir com esse bebê. E eu sei que os pais e as mães hoje não estão muito ligados nessa questão. Infelizmente não estão. E aí tem alguns problemas. Quando eles acordam, eu morro de dor, porque eles gritam e tremem, como se eles estivessem em outro mundo. Será que na abstinência dos pais? Não necessariamente. Não é isso não. Ela precisa de uma interação. Ela precisa de uma interação mais vigorosa. Mais vigorosa. Porque normalmente essas crianças você deixa o quê? Deixa no carrinho, deixa na cadeirinha, certo? Fica largado ali no chãozinho? Ótimo. Nós não usamos só para fazer dormir, né? Ótimo. Mas o ideal é essa interação. Tem que ter mais interação, trazer mais componentes, né, perto dessa criança. São brinquedos lúdicos, nada eletrônico. Tem que ser tudo de construção, tudo de idealização. E tem algumas brincadeiras excelentes para esse nível de criança, certo? Você tem que aprender algumas coisinhas a lidar com elas. São brincadeiras para essa faixa etária muito forte. Tem alguns educadores muito bons nisso daí. Dá uma olhadinha. A gente chama de técnicas de... Como é que chama? Metodologias ativas de aprendizagem. Procura isso. Mas para esse nível, que é diferente. Metodologias ativas de aprendizagem. É muito bom isso. Fala, senhora. Isso justifica, essa falta de tudo isso, justifica esse número crescente de suicídio em crianças? Não, o suicídio é outra coisa. É outra coisa. Suicídio não é isso. Mas é um pouco da falta de afeto. Não, isso é verdade, certo? Porque, na verdade, é uma forma de você matar a dor que você Sim. está sentindo. Eu tenho que chamar um pouco também a minha atenção, né? Senão não... Eles nem sabem. Eu não quero mais, não, senão eu vou fazer xixi na calça. Você recomenda a pedagogia do Rudolf Steiner? Não. Para algumas situações, Rudolf Steiner pode ser, mas eu prefiro mais a Waldorf. Eu acho que a Waldorf é melhor. A Waldorf foi criada por ele, foi o colégio Waldorf. Sim, mas a metodologia dele, do Steiner, é um pouquinho diferente da Waldorf. A Waldorf hoje está um pouco diferente. Estou pegando essas escolas um pouco mais atualizadas. Também o método Aine, que está sendo implantado lá no Rio Grande do Sul, Também. é uma evolução do ramo. Muito bom. São algumas metodologias melhoradas do Steiner. Por isso estou falando, pegar as escolas mais novas hoje e trabalhar um pouco. Acho que é o Waldorf e essa outra que você falou do Aine, né? Ele fez 100 anos atrás. Hã? Idealizou, isso. 100 anos atrás que era outra sociedade. Então, por isso estou falando, é boa, mas você tem que trazer para as escolas atuais, sabe? Não pegar o método dele lá e trazer puro, hoje não. As crianças estão num patamar diferente, você tem que dar uma adaptada um pouquinho melhor à realidade de hoje. Não estou falando que seja ruim, tá? O método é bom. Mas a base é teosófica, de Helena Blavatsky, ou seja, o negócio vem de lá de trás, sabe, carregando. Não é para fazer isso nesse momento. Isso vai aparecer depois. Você queria falar alguma coisa? Essas crianças, muitas estão vindo de outras ordens aí, porque elas são diferentes, né? Sim, isso também está acontecendo. Elas têm uma percepção. Sim, isso também está acontecendo. E a gente tem que saber lidar com tudo isso, né?
Deixa eu andar aqui, senão alguém depois vai me dar conta. No mundo espiritual, realmente cada um sabe o que tem que fazer, ninguém precisa ficar cobrando. Tá? E as pessoas ociosas, aquelas que não querem fazer nada, elas são convidadas a reencarnar. Tá? Então, a partir do mês que vem, ou do semestre que vem, você vai lá para o Ministério da Reencarnação, nós vamos arrumar uma família para você descer. Isso é difícil de reencarnar, não é? Para reencarnar? Se tiver difícil reencarnar no Brasil, você vai nascer na África ou na Índia. Lá é fácil. Facinho. Mas apesar de trabalhar numa fábrica, eu posso despender tempo estudando, buscando me aprimorar? Sim. Tudo que a gente falou aqui, de que os espíritos numa colônia precisam de bens, vão ter suas necessidades físicas, fisiológicas atendidas, tudo isso é verdade. Mas eles precisam efetivamente disso? Não. Não precisam nada disso. Então, quando a gente desencarna, essas necessidades são muito latentes. E com o tempo a gente vai aprendendo o quê? Que não precisa comer nada, não precisa beber nada e não precisa dormir. E nem precisa andar. Então, isso dá para fazer logo de cara numa colônia? Não, você não vai conseguir fazer. Então, por respeito, olha só, por respeito, eles produzem as coisas lá dentro, permite que você ande, sabe, por respeito. Mas os espíritos superiores, eles vão caminhar do seu lado e não vão volitar, por respeito a você. Então, é necessário ter o aerobus lá dentro? É necessário, para a grande maioria, tá? Mas os espíritos superiores precisam pegar o ônibus? Não, eles vão pegar junto com você, certo? Vão ficar andando com você, mas eles não precisam nada disso. Nada disso. Então, ao invés de dormir, eu posso estudar. Mas eles vão descansar. No filme a menina reclama da água, né? Que só tem água. Isso. E o André fala só tem água. É assim mesmo. De vez em quando só uma sopinha, né? Ele fica meio louco da vida. E é uma sopa rala, não sei se vocês viram, né? É uma sopa rala. Você acha que é uma sopa com músculo, né? Assim, com músculo, com... Eu fico assim... Ossobuco, né? Ossobuco, que legal, né? Nossa, forte pra caramba, né? Essas coisas não tem nada lá. Não é assim que funciona. Posso fazer um comentário? Uma vez eu estou meio brava com as coisas que acontecem, eu pego um filme na cidade e assisto. Melhor a vida. Eu acho que dá uma acalmada na gente, né? Dá uma outra perspectiva. 200 vezes. Acho que o filme ajuda bastante a gente. Mas com o passar do tempo lá dentro mesmo, a gente sabe, a gente vai estudando. Porque todo mundo lá tem seu tempo de lazer, tem o seu descanso. Mas isso, novamente, para quem está numa faixa. Os outros não descansam, não dormem, não comem. Você fala, mas é uma escravidão? Não. Para eles é tão natural isso. Mas estuda o quê? O que você acha? Mas não sofre tanto mais. Dentro do seu nível intelectual. Dentro do seu nível intelectual. Tem vários níveis lá, tem vários níveis. Vários níveis. E lá tem curso para tudo que você quiser. Desde para ser um samaritano, para conhecer melhor o umbral, para conhecer, sobre a história do planeta, ou seja, para até estudar outras línguas, para estudar outras coisas. Tem de tudo. Então, dependendo do seu interesse, o que acontece? Você faz pedidos, certo? Normalmente para a pessoa que coordena você, ou para quem você está um pouco subordinado lá, e ela encaminha isso com o passar do tempo, que não é da noite para o dia isso. Eles vão vendo se realmente você, está fazendo a sua parte. Tá bom, então agora você está sendo convidado para ir para uma colônia de estudos. Okay? Então você vai ser convidado, você não vai. Você tem que ser convidado, mas você faz o pedido e eles vão analisar dentro da sua ficha corrida se realmente você está merecendo ir para lá ou não. E é tudo por merecimento. É bem isso mesmo. É lei de merecimento, dá para entender? É sempre pelo merecimento. Você merece, você vai. Você não merece, não dá. Você não pode, você não tem energia para fazer isso. O acesso é além da Terra, as outras estrelas, tem isso também? Não, aí não. Isso a gente não tem permissão. Todas essas colônias que a gente pode permear estão dentro do orbe, na faixa vibratória do orbe terrestre. Somente os espíritos libertos do corpo astral que têm permissão para sair da Terra.
Só os libertos do corpo astral. Mas a maioria dos seres esmagadores que estão numa colônia astral, o nome já está dizendo, colônia astral, quer dizer o quê? Você tem corpo astral. Então você tem permissão para sair do orbe terrestre? Não, não tem. Porque se você vai para um outro orbe, o seu corpo astral não está adequado, olha só, você começa a ter problemas. Existem algumas experiências onde você pode ser levado para um outro orbe para estudar, sabe? Mas é uma coisa muito rápida e você tem que ir o quê? Protegido. Porque se for, eu vou para lá, vou litando, nossa, você toma um coice na hora. Porque você astralmente não está pronto para ir para um outro planeta. Por que os dragões não sabem que eles não têm corpo astral? Porque o processo que eles sofrem é um outro processo de contenção diferenciado? Sim. É só por isso. Sim, os dragões hoje não têm mais corpo astral, só tem o corpo mental. Então, já que ele não tem corpo astral, ele não poderia, como os outros que não têm corpo astral... Sim, poderia. Sair, que é o... Tecnicamente, sim. Que é o desejo deles, eles sabem disso. Se eu explodir esse planeta, não estou mais preso aqui. Você entendeu a regra? Mas é a intenção deles. Eu não tenho corpo astral, então teoricamente posso ir para um outro lugar. A lógica está perfeita, só que tem um pequeno detalhezinho. Né? O corpo mental dele está preso ao corpo mental do espírito planetário. Ele não vai sair daqui. Sem a permissão do Cristo planetário, chamado Gaia. Ele não permite que esse ser faça o transbordo daqui, sem a permissão dele. Não tem a permissão. Mas aquele resgate, eles não vão ser levados com a permissão desse Cristo. Se esse Cristo não permite, ele não sai daqui. Ele está preso vibratoriamente. Então tem um campo telúrico que envolve o planeta, ou seja, e ele prende o campo mental desse ser aqui. Não consegue sair. Consciência eles têm, mas eles acham pelo orgulho deles que eu vou romper isso. Não vai dar certo. Parece ser tão inteligentes como... Toda pessoa inteligência tem um quê de burrice. Que é onde eu caio. É onde eu caio. Que é exatamente no meu orgulho, no meu egoísmo. Então as pessoas muito inteligentes sempre têm essa falha. Você não consegue entender além da sua lógica. Você não consegue entender além da sua lógica. Aí caiu. Depois que a rebelião foi... Você é muito inteligente? Estou perguntando. E aí? Pensei que você estava falando dele. Entendi. Não tenho competência para falar de ninguém. Média baixa. Tá bom. Média baixa. Depois que acabou a rebelião, o Ministério da Educação foi reaberto. Reabriu outra vez. Não, reabriu antes, bem antes da rebelião terminar. Bem antes. Ele foi reabrindo devagar e aí começou a fazer as comunicações outra vez. Mas vocês esperariam 30 anos para resolver uma rebelião? É que o tempo lá é diferente. Mas você estaria vivendo 30 anos nessa... É muito interessante isso. Aham. Estou com a tecla SAP ativa hoje. É muito interessante. Ela falou uma coisa verdade aqui, né? A maioria de vocês está passando uma legenda aqui na frente, assim, ó. Eu estou até olhando um pouco para o chão aqui para ver se eu desvio um pouco o olhar, né? Porque vários do que a gente está falando aqui, vocês estão ficando muito transparente, né? Sabe quando aquilo, a televisão, né? Você põe no mudo, né? Ela fica só passando a legenda, não é assim? Então é que está assim, vocês estão mudo no falar, mas a legenda está passando direto, né? É interessante. Alguns assuntos incomodam muito a gente. Mas está tudo bem. Isso é retirado de qual livro? Do nosso lar. Não é do nosso lar, mas é Relatos do André Luiz. Relatos do André? Eu já li nosso lar. Que bom. Aqui tem mais um pouquinho. Pouco do que a gente estava discutindo aqui. Tá vendo? Só está um pouquinho textual aí.
É que tem uma outra parte aí que eu queria entrar rápido nisso, que é a parte que vai dar pau. Mais? De novo? Mais? É. Deixa eu andar isso daqui a gente já discutiu bastante. Começa aqui, ó. Então, como é que é o outro lado? Ou seja, o dia a dia no mundo das trevas. Se come nas trevas, no umbral. Hã? Você vai pelo cardápio. Tem produção de alimento lá também. Tá, mas normalmente são energias densas, né? Pedaços de animais. Eles trazem isso assim. Eles plasmam animais mortos. Mas é em putrefação, sabe? Nada temperadinho. Isso dentro das cidades. Tá? Dentro das cidades astrais do umbral. Agora, as pessoas que estão perdidas ou sofrendo, comem o que tiver. Normalmente são pedaços de raízes, pedaços de plantas, vai comendo o que tiver lá na frente. Pior ainda, né? A maioria não se alimenta. Não tem alimento. A maioria não tem alimento. E a água normalmente é água podre, né? É esse tipo de bebida que você tem. Não tem bebida. E aí a tendência é fazer o quê? Você vai procurar alguém que te dê esse alimento. Você vai procurar. E aí que incita todos eles a serem obsessores. E aí? Dá para entender um pouquinho do que a gente escreveu aqui? Os ovoides, eles fazem isso, né? Ovoide, pessoal, é quando você só tem um pensamento. É um pensamento. É o fixo, né? E você gira, quer dizer, você destrói toda e qualquer forma de observação externa a isso. Você não tem mais outra perspectiva. E aí você se funde, né? Ou seja, você perde os braços, perde as pernas, tá? E aí você vai passando por um processo que está no próximo slide. Posso mudar aqui? Aqui, ó. Você vai passando por esse processo, ó. Primeiro você fica zumbi, depois vem para esse daqui, depois vem para esse, depois vem para esse, ó. Essa é a queda. Isso daqui está bonitinho, tá? Esse está bonitinho. Porque o estágio final desse, antes de entrar nisso, você se transformou já numa serpente. Você já está se rastejando, certo? Você já não tem mais membros. Aqui ainda você tem um pouco dos membros, tá vendo? Você tem um pouco... Mas não é mais o braço com mãos, assim. Já mudou o formato. O estágio final desse é uma serpente. Você já está... É um réptil, né? Você já está se rastejando no chão. Estágio final desse. Aí, você vem para cá. Mas isso nesse plano e uma outra dimensão. Todos no umbral. Todos no umbral. Esse processo aqui acontece todo no umbral. Esse para reencarnar não dá. Esse também não dá para reencarnar. Esses dois dá para reencarnar. Esse e esse não tem como reencarnar. Eles precisam ser refeitos, remodelados, tá? E vão envolver, via de regra, abortos. Esses dois aqui. Agora esses dois dá para reencarnar. Tá? Normalmente esses dois aqui vêm com problemas físicos. Normalmente vêm com problemas físicos. Mentais também os dois. Agora esses dois aqui não dá para reencarnar. Eles precisam ser... Tem que ser refeito o corpo astral desses dois. A gente fez um exercício uma vez na Copa, embaixo dos estádios, por conta da energia que estava sendo plasmada ovoides. Então, na verdade, esses dois estágios... Esses dois estágios normalmente são em lugares onde tem acúmulo de muita gente e muita gente presa a questões materiais, de vingança, de ódio, certo? Aí você cria os ovoides embaixo. Então, a maioria dos shoppings hoje tem essas colônias embaixo, porque tem muita gente presa a materialismo. A maioria dos estádios de futebol também tem isso, tá? Porque as pessoas vão lá com outra intenção, não é simplesmente pelo esporte. Se fosse pelo esporte seria diferente, tá? E aí você começa a ter criadouros, né? A maioria dos motéis também tem criadouro disso não. Motéis tem criadouro disso daqui. Interessante que esses grupos são chamados de organizados, né? Bem organizados. São grupos fortes que trabalham mexendo com esses tipos de espíritos. A decadência vai se dando porque eles não se mudam, não modificam. A pessoa que tem raiva, ela vai fazer isso. Vai decaindo. A pessoa que tem ódio, a pessoa que tem um pensamento crítico e não muda, a pessoa que só sabe só sabe blasfemar sobre tudo, você não muda. O vício faz isso também.
O vício não mexe, não leva você aqui. O vício normalmente faz isso. E depois, se você ficar com o mesmo pensamento constante, aí você é remetido para cá. O vício não faz isso. O vício faz isso. Mas o problema é que depois do vício você fica com um pensamento único. Ficou com um pensamento único, você vem para cá. Aqui não é vício, pessoal. Aqui não é vício físico, é vício moral. Tá? Esses casos principais aqui são vícios morais, não tem nada a ver com vício físico. Pode ter começado com vício físico, mas aqui já não tem mais vício físico. Aqui é vício moral, esses dois. Aqui é vício físico que pode desembocar no vício moral. Aí você cai. Tá? Via de regra vai pegar você no orgulho ou no egoísmo. Então, se o vício pega você no orgulho e egoísmo, aí você vem para cá. Mas aqui você já caiu no vício moral. Vício moral seria o quê? Você tem ciúmes? Você fala mal de alguém? É mesmo? Você tem raiva de alguém? Depende, né? Você consegue... Vou parar nesses 3, tá bom. Se ele não tivesse nada disso, era um problema. Tá bom. Você queria falar alguma coisa? Essa decadência moral aí, não significa uma regressão do espírito? Não. O espírito, a bagagem dele está todo lá dentro. Tudo que ele aprendeu está lá dentro. Dá para recuperar? Por isso que eu estou falando. Isso é recuperável? Sim, é recuperável sim, porque tudo que ele aprendeu, tudo que ele tem, está lá com ele. Está preso lá dentro com ele. Só que, sabe, tudo que ele aprendeu, ele montou como se fosse uma caixinha, né? Ele separou e ficou só com esse pedacinho aqui da caixinha. É como se só isso existisse. E o resto está com ele ainda. Só que ele não traz para a realidade. As experiências ele simplesmente anulou. Mas tudo isso está com ele. Então, quando você consegue trazê-lo para uma nova realidade e recuperar ele astralmente falando, tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele aprendeu, volta. Tudo aquilo que ele tem, volta. Faz interferência para ele sair dessa. É por isso que eu tenho que ter paciência com as pessoas. Mas é a gente tá... É por isso que eu tenho que ter paciência com as pessoas. Existe fábrica de corpo astral? Tem que ter mérito, né? Existe pessoas que trabalham para refazer o corpo astral? Sim. Fábrica? Na luz e nas trevas. Mas, Tony, o corpo astral pode ser remodelado na luz ou pode ser remodelado nas trevas. A gente recebe alguém vem à noite com você, chama você para algum lugar, você vai porque é o que você quer, e aí pega uma pequena amostra do seu corpo, e aí faz um clone. Igualzinho ao seu corpo. E ainda você à noite, pela ligação, você continua alimentando esse corpo nas trevas. Tony, mas deixa eu perguntar, é preciso ter mérito esse clone para poder mudar ele? Aqui não tem nada de mérito. Mas então como é que ele muda? Ele vai ficando... Porque eu tenho que amar a todos. Então, por amor, alguém vai lá e tira ele de onde está. Ele vai conseguir pedir ajuda? Não, aqui não tem. E esse daqui vai ter como? Também não. Então, por amor que eu tenho que ter por todos, sem exceção, eu tenho que ir lá e ajudar quem não consegue sair de onde está. Ele não sofre? Você tem ideia do que acontece? O que acontece? Eles não têm consciência, não tem nada. Ele tem um sofrimento eterno. É um sofrimento eterno. Mas não é físico, né? Não é físico, é moral. Nós não temos sofrimento físico. Você não consegue entender? Nenhum de nós tem sofrimento físico. O físico é só uma expressão. Ninguém tem sofrimento físico. Nós temos sofrimento moral, espiritual. É aí que sofre. Mas, Tony, ele não tem consciência, não tem cérebro, não é uma coisa. Mas não precisa de cérebro, é o espírito que está sofrendo. Por isso eu estou falando, nenhum de nós tem sofrimento físico, nenhum de nós tem sofrimento físico. Nós temos sofrimentos espirituais, sofrimentos astrais. Físico não é o sofrimento, não existe sofrimento. Esse aqui é só uma exteriorização. Não existe sofrimento. Você fala, mas eu estou doente. Você não está doente no físico, você está doente no espírito. O seu espírito que está doente. Ah, mas está doendo o físico. Não é o físico que está doendo, é o seu espírito que está doendo. Eu não consigo entender assim. E tudo me remete o quê? Para cirurgias, remédios. Não resolve. Eu só estou, sabe,
passando a mãozinha em cima. Está extraindo um pedaço do corpo físico. Não vai resolver. Não resolve assim. Nós temos que rever as questões de como encarar o quê? As minhas dores. Senão eu vou entrar nesse processo aqui. Ó. Esse sofre demais. E esse daqui também. Esse daqui sofre menos. Esses dois sofrem menos do que esses dois. O problema moral aqui, o problema de valores aqui, certo? São violentados o tempo inteiro. E ela entra num ciclo e não para. E não para. O sofrimento aqui é terrível nesses dois casos. Muito violento. Então, quando é que eu vou parar isso daqui? Tem que ter espíritos superiores, com a bondade, e nós deveríamos sempre pensar desse jeito. Essa pessoa está sofrendo demais, vamos ajudar. Então, no reino animal, por exemplo, não sofre tanto, porque não tem consciência. Reino animal não tem sofrimento. Então, isso que eu chegar. Quem sofre mais são aqueles que já ganham a consciência e estão sofrendo, tendo consciência do sofrimento, talvez. Nós temos a consciência que não podemos fazer o mal. E nós fazemos o mal. Se eu brigo com alguém, se eu tenho ciúmes de alguém, se eu sou maledicente, eu estou acreditando que o mal vai vencer. Eu estou fazendo oração para Mamon. Que o animal só tem sofrimento físico, então, no caso. Ele também não tem esse sofrimento. Está no processo de evolução, né? Tem animais que já estão no nível de já tem Sim. evoluindo para consciência. Oi. A criação de ovoides, como você disse, gasta muita energia, exige um demanda muito de energia. O único propósito para criar um ovoide é como um instrumento de obsessão ou existe outra Acho que eu coloquei aqui, não sei se eu coloquei nesse ou no outro. O forte dos ovoides é a obsessão complexa. A criação dos ovoides serve para quê? Para implante. Eles são sempre usados para serem implantados. Em quem? Nas pessoas que eu quero conquistar, nas pessoas que eu quero dominar. Naquele trabalho que você vai lá na... Não tem uns postes aí com uns negócios colocados? Então, muitos deles não usam campo de magia, usam um campo de ovoide. Você pega um ovoide e implanta na cabeça da pessoa. Pronto, está dominado. Ideia fixa. Você põe uma ideia fixa na pessoa. Mas por Que afinidade. é muito pior que o campo magístico. Ah, sem dúvida. Coitado do cara. Como é que ele se livra disso? Hã? Como é que ele se livra? Só tem um jeito. Tem que vir numa casa como a nossa. Se não vier, ele vai padecer. Ele vai morrer. Estou falando sério. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Inocente, né? Não é inocente. Esse implante só se consolida se tem afinidade. Se não tiver afinidade, esse implante não pega. Só que os espíritos, né, quando vão fazer trabalhos de magia negra, usando os ovoides, eles sabem quem é que eles podem mexer, quem é que eles não podem mexer. Vários relatos que a gente vê em psicografia de espíritos, sabe, que, ou em alguns lugares que você vai lá e paga o trabalho, aí os caras das trevas vão chegar naquele ser e falar, a gente não consegue acessar ele. Não tem jeito de acessar ele. Por quê? Não, ele não permite. Ele está com a cabeça diferente, ou seja, aí o padrão vibratório não permite que essa conexão seja feita. E aí, como é que faz com o trabalho? Não faz. Não consegue. O dinheiro de volta. Então ele vai ter que devolver o dinheiro. Por contrato, não é assim que eles falam? Eu garanto por contrato. É isso daí. Mas é sempre para fazer processo obsessivo. Sempre implante. E esse não é o mais danoso, certo? Não sei se eu coloquei aí. Acho que não. Tem um outro ser que é um pouco mais degenerado ainda, que além do pensamento tóxico, né, ele gera uma disfunção física muito grande. Só que esse daqui não pode ser colocado no campo astral seu, ele tem que ser implantado dentro de você. Tá? Esse é o pior. É um ovoide mais danificado ou mais modificado. Normalmente ele é colocado pelo ânus ou pela vagina da mulher. Não. Não é magia negra. É um ovoide modificado. Tá? Ele é implantado dentro de você. Matar. Esse é para matar. Esse é para matar a pessoa. Esse é trabalho de morte. Mas aí
aí não é magia negra? Não, magia negra você não usa esses seres, você usa elementos da natureza. Isso é magia negra. Esse não é magia negra. Ele é implantado no corpo astral. No corpo astral. Mas normalmente é feito à noite isso com você. Você frequenta alguns lugares ou se junta com algumas pessoas que não poderiam fazer, e aí é feito esse implante em você. Mas o objetivo é destruir você. Os trabalhos aqui da casa identificam? Sim. Os médios se sentem muito mal, mas a gente dá um jeito de tirar. Às vezes não dá para tirar da primeira vez, né? Você pede para voltar porque você vai... Porque muitos desses casos, às vezes existe já uma simbiose, aí simplesmente tirar não pode. Então primeiro você tem que adormecer esse ser, sabe? Tirar o efeito, mas ele continua lá. Tá? Aí você vai tratando a pessoa até, sabe, conseguir descolar, e aí você realmente faz a cirurgia. E é uma cirurgia no astral. E toda vez que faz essa cirurgia, tem sequelas. A pessoa não vai ficar bem. Vai faltar pedaços da pessoa. Não dá para tirar. Sabe como é um tumor que tomou conta de boa parte do seu corpo astral? Quando você retira, fica um buraco. Dá para refazer? Sim, mas não vai ficar perfeito. Não fica perfeito. Sim. Eu não posso brigar com as pessoas, eu não posso falar mal das pessoas, eu tenho que controlar meu egoísmo, eu tenho que controlar meu orgulho. Você fala, mas então não dá? Então não dá. Alimentação influencia? Alimentação ajuda, mas não resolve. A oração ajuda? Ajuda, mas não resolve. Eu tenho que mudar. Sem mudança, não existe proteção. Não existe proteção. E não precisa bater no peito e falar, eu tenho meu Exu aqui que me protege. Vai nessa. É corpo fechado? Vai nessa. Precisa ver se esse corpo fechado, né? Se não é um quiumba que está do seu lado te protegendo. Ou seja, ele está te sugando o tempo inteiro. Precisa ver se não é esse que está do seu lado. Eu, hein? Dureza, né? Eu também posso ter alguns bichinhos aqui, né? Que muitos de vocês veem, esses lobos, reptoides, né? Pássaros, cobras, que na verdade é uma degeneração total do corpo astral, né? A pessoa vai perdendo o corpo. Então muitas figuras de lobos, lobisomens e tudo mais, é um ser humano que está lá e está perdendo a forma já. Já começou a perder a forma. Eles são utilizados? São utilizados, sim. Inclusive ficam de 4, né? Eles não ficam mais em pé, eles ficam de 4. Ficam de 4. Eu posso ter essas formas nas minhas outras vidas, nos meus outros eu? Sim, pode sim. Pode sim. Isso fica guardado, tá? Isso fica guardado. E de vez em quando isso pode se manifestar, sim. E não é uma obsessão, né? É uma auto-obsessão. Isso pode aparecer. É uma forma de personalidade? Ele fica guardado numa das personalidades, né? Ele fica lá paradinho. Como você está aqui agora, né? A tendência é que isso daqui fique meio, sabe, quieto lá no lugar. Mas dependendo das situações ou das formas como eu lido com algumas situações, isso pode abrir. E aí vem com tudo. Sim. A conexão é sempre daqui. Mas está ligado à maneira de você pensar, a maneira de você agir. É essa que é o problema. Que é o que libera as minhas personalidades. São ações e pensamentos do aqui e do agora. Isso vai liberando essas conexões. A única forma que impede de eu me conectar às minhas lembranças anteriores é eu ficar no presente. Se eu estou no presente, a conexão não é feita. Se eu estiver presa no meu passado, que é com angústia, com ódio de alguém, com rancor, certo? Eu estou liberando personalidades antigas. E a minha ansiedade, certo? O meu medo do futuro me libera também as minhas personalidades lá de trás. Então, depressão de um lado e ansiedade do outro, me libera as personalidades lá de trás. Isso daí no tratamento de uma pessoa, somente vamos pôr lá na roda. Se quem estiver envolvido nesse tratamento aí, ele pode complicar tudo na hora, né? Pode. E pode também você conseguir, se estiver bem energeticamente, você transformar aquilo do assistido, né?
O ideal é sempre a equalização, né? As personalidades sempre têm que ser equalizadas. Não dá para eliminar a personalidade, isso não existe. Você tem que equalizar a personalidade. Sempre equaliza ela, sempre equaliza. Equalizar quer dizer o quê? Ela começa a te ajudar. Ela para de prejudicar e ela começa a te ajudar. Mesmo que tenha problemas, sabe? Mas ela começa a gerar campos de energia positivos. Isso é equalização de personalidade. Que é esse o tratamento que deve ser feito aqui na casa. Personalidade negativa. Não. É porque a gente fala, controla a personalidade, a gente já deve ter feito alguma coisa boa. A gente faz coisa boa. Mas se eu perguntar para você, ok? O que mais chamou a atenção na sua vida, nessa vida aqui? Dificilmente você vai lembrar de algumas coisas boas. A maioria você vai lembrar de coisas, sabe? Isso, negativamente. Eu não estou falando que você não fez coisa boa. Você deve ter feito várias coisas boas. Mas elas não te chamam muita atenção. Você não se parabeniza, isso. Você não se acolhe, Mas a gente pode se conectar com personalidade. Perfeito. Lógico que nós temos personalidades maravilhosas, tá? O que me incomoda às vezes aqui é pensar que ele só fez coisa. Não é que só fez. O problema é que é elas que se manifestam. Porque o meu procedimento hoje me conecta a ela. Porque, olha só, se você no dia a dia, sabe, trabalha com altruísmo, de querer ajudar as pessoas, com quem você está se conectando? Com você mesmo, mas de outras personalidades. E aí você se sente cada vez mais forte, com mais energia, com mais vigor. E olha a conexão que você fez, olha a conexão. Isso é possível? É, mas a pergunta é, que escolha você está fazendo hoje? Mas é hoje, que escolha você está fazendo? Qual a conexão que você quer fazer? Qual é? Escolhe a conexão. Você vai numa casa como essa porque você precisa ou você quer doar? A maioria não vem aqui para doar, a maioria vem aqui porque precisa, infelizmente. É um ou outro caso, que é raridade, que vem aqui, ó, eu não tenho nenhum problema, vou entrar na Arcas para ajudar. Eu acho que eu não conheço ninguém que veio aqui desse jeito. Eu não conheço. Mas aqui é problema, não tem ninguém despertar para. Isso eu concordo. Alguns embates que nós temos aqui, que são verdadeiros embates, né, o intuito é despertar, o despertamento. A pessoa que espana e não aceita, ela sai da casa, ela vai embora. Tá? Mas ela vai, como é que fala? Vai ter embates em outras casas, na vida dela, na família dela, até chegar um ponto que falar, eu acho melhor eu ser um pouquinho mais mole, né? Duro demais não funciona. Dureza não funciona nunca para nada. Tem que ser mais molinho. Antônio, onde fica esse tratamento de equalização de personalidade? Como onde fica? Oi? Como onde? Onde é feito? Na roda? É um trabalho em conjunto, né? Roda e maca. A maca pega uma faixa e a roda pega outra faixa. Normalmente a gente usa aquilo que a gente chama de cilindros, né? De tratamento de personalidades. E quando você tem um pouco de afinidade com a linha de Umbanda, você pode trazer a linha de Umbanda também, normalmente os abaloaês, para fazer tratamento de personalidade. E quem disse para você que você precisa ou não desse tratamento? A roda tem que pegar isso. Tem que passar por... A roda são os tratamentos que a gente faz aqui. Então, quando você vai fazer um tratamento de apometria, certo? A roda, se for o caso de tratar a personalidade, tá? Ela vai abrir esses campos e vai tratar a personalidade. Na maioria dos casos, tem problema de personalidade, sim. Tem problemas de personalidade. A maioria dos casos. Só fechando aqui. Só para... Posso só mostrar um negócio? Um negócio. Posso só mostrar um negócio? Um negócio. Só mostrar um negócio aqui. Esse é um deles, tá vendo? Pode ser a Baloaê ou o Mulu, um dos dois. Sim, esse daqui é muito bom. Ok? Então esse daqui é recomendado para tratamento de personalidade, tá? Ou Mulu ou a Baloaê. Tá? Normalmente a gente puxa o Mulu também. Ele não mexe somente com personalidade, a Clélia falou bem. Ele mexe também, nesses casos, com campos magísticos que estiverem envolvidos aqui também. Ele vai envolver tudo isso.
ele quebra você em campos, né? E aí começa a tratar isso daí. Tá? Ele vai, tá vendo, sugando os campos de energia, vai sugando todos eles. É legal, volta um pouquinho o slide. A primeira, você percebe que ele está com a mão puxando a energia, né, e jogando o prisma. E depois Sim. é que ele puxa. Exatamente. Ele está sobrecarregando as personalidades de energia boa e depois começa a puxar. Isso é interessante. Porque essa entidade é toda... Olha o furacão aí, ó. Ele não gosta de se mostrar, né? Ah, não gosta? Não. Você percebe quando usa que é bem assim mesmo. É, os médios que fazem essa aplicação ou na maca ou na roda, percebe, sabe? E dificilmente o médio consegue ficar parado. Ele começa a ficar meio... vai que vai. É muito forte, tá? É muito forte. Isso quem tem a linha de Umbanda, né? Quem trabalha um pouco com a linha de Umbanda. Quem não trabalha, a gente tem um outro tratamento também que é feito. Então, a gente pode dizer que esses são para harmonização de personalidade atual e o cilindro passado? Não. Não, Esse é do cilindro, que também trata a personalidade, tá? Então, você é colocado dentro de um cilindro, ele é fechado, aqui só está aberto só para você ver como é que funciona dentro, mas ele é fechado, né? Um cilindro prateado, tá? Você é colocado, isso não tem auto-aplicação, tá? E aí você é separado, tá vendo? As personalidades, elas são abertas, e aí começa a girar todas elas e tratar uma por uma. Mas tem alguma diferença de uma para outra? Porque em alguns casos me vem para usar aqui. Sim. Em alguns casos me vem este. Então, a de Omolu você usa quando tem magia junto. Tá? Esse caso aqui ele não trata bem magia, ele é muito eficiente para a personalidade. Mas se envolveu magia, se usar isso não vai dar certo. Então o médio na hora não é escolher um ou outro, você já vai perceber que já vai vir. já vem. Porque E qual que vem? forte tem magia. Então você vai usar o outro. Depois você usa esse. Exato. Você usa os dois. Né? Sim, pode usar os dois se quiser. Tá vendo que ele fica flutuando aqui? Eu acho que a maca usa mais esse campo do cilindro. Depende de quem está na maca. Essa daqui eu já vi usando os dois. Ah, sim. Eu até me afasto um pouco que o negócio fica girando lá. Falei, vou ser sugado junto com esse negócio aqui. Dá para perceber o pulsar aí que fica? Eu achava que isso era para a personalidade atual. Futura, quer dizer, passada. Não, serve para os dois. E hoje a gente pode dizer que dificilmente um paciente não vai cair na energia de Omolu. Difícil. Difícil. Dá para perceber o que está acontecendo aí? Todas as personalidades sendo tratadas ao mesmo tempo. Ok? Isso para tratar a personalidade. Pode ser feito desse jeito ou usando a linha de Omolu, mas ela é mais utilizada quando tem campo de magia. Se bem que hoje, difícil a gente vir aqui e não tem campo de magia. Bom, minha parte eu já fiz. Agradeço. Obrigada aí.